E aí, gente, tudo bem? Vamos parar de falar de diabo um pouco. É, Me mandaram isso daqui no grupo de ex-colegas de ensino médio, no mesmo dia em que eu tive uma conversa incrível com um dos meus alunos e eu gostaria de ter essa conversa com vocês. É, Tá muito na moda ficar com medo do que o ChatGPT vai fazer com o nosso futuro. A gente está com muito medo, com muita insegurança, com muita incerteza em relação ao futuro do mundo, como sempre estivemos, e agora a gente tem motivos para estar muito mais, e eu entendo tudo isso. A gente está crescendo por controle. E numa conversa com um aluno meu, a gente começou a falar sobre modernidade, tecnologia, e em determinado momento eu falei: você sabe que esse medo de para onde a tecnologia estava nos levando, eu vejo povoar a cabeça das pessoas desde sempre. Desde o surgimento do Google, toda ferramenta que foi disruptiva, ela trouxe muita insegurança do tipo, e agora, com o Google Tradutor, para que vão precisar de professor de inglês? É, como é que vai ser o amanhã? Como que as coisas vão ficar? E a gente sente que a gente não está conseguindo dar conta de acompanhar esse bonde de transformações e que uma hora a gente vai ser atropelado por ele. Ah, eu perguntei para o meu aluno. Agora, olha para a mudança de tecnologia nos últimos 10, 15 anos, porque a gente é de uma geração diferente, né? A gente nasceu e cresceu ali na década de 80, ele 70 talvez, então a gente viveu o mundo pré-tecnologia, né, ultra-modernidade tecnológica e tal. Então a gente é dessa época aqui, do mundo analógico. E aí eu falei, hoje com a vida que você tem, você abriria mão das coisas que você tinha medo que existissem, mas que agora fazem parte da sua vida, porque você viu todo mundo usando e começou a usar e viu que era fácil e viu que era cômodo. Como é que seria hoje para você viver sem essa tecnologia toda? E a resposta dele me surpreendeu, porque ele falou: cara, eu acho que esse é um preço que eu estaria disposto a pagar. E eu fiquei surpreso, porque eu falei: caramba, o mundo sem internet, a gente não ia estar tendo aula aqui, eu ia ter que ir para a cidade dele. A gente mora longe pra caramba, né? E teria que ir ao banco para fazer a compensação de um pagamento, pegar uma fila no banco real. Porque a gente trocou essas memórias, assim, dessa época. Que a biblioteca trocaria mesmo. Ele falou: mas eu vou te explicar por quê. Porque na época a gente era muito mais humano, a gente conversava muito mais, as relações eram mais verdadeiras, as pessoas eram mais próximas. E eu falei: o que exatamente fazia essas relações serem próximas e as relações de confiança? E aí a gente foi desenvolvendo a conversa e a gente chegou à seguinte conclusão: toda criança no começo da vida acha que o mundo é lindo porque ela está descobrindo o mundo. E depois ela vai descobrir o papel dela no mundo, e aí a gente vai amadurecendo e as coisas vão mudando. Mas a natureza das relações vai mudando. Quando a gente ia para a escola, a gente queria que o tempo passasse para chegar a hora do intervalo e a gente brincar. E a gente perdurava as aulas, às vezes tendo que ficar em silêncio contra a nossa vontade, mas existia uma vontade genuína de conversar com quem estava em volta, porque a gente queria se divertir. Então, não existia um conflito de interesse, o interesse era o mesmo, era se divertir o máximo que a gente pudesse com o tempo que a gente tinha. E como a gente estava ali no mesmo lugar e com poucas opções de entretenimento, na segunda-feira todo mundo tinha o mesmo filme assistido para discutir. Então juntava todo mundo na segunda-feira, na hora do intervalo, e ficava falando como tinha sido o filme do Caça-Fantasmas que tinha passado no, sei lá, Super Cine, tela quente, porque era o canal que pegava. Isso fez uma argamassa entre a gente e os amigos que a gente tinha naquela época, porque primeiro a gente tinha muita coisa em comum, e segundo a gente tinha muito tempo de convívio, que fez com que a gente estabelecesse laços. E ele fala: é exatamente disso que o mundo precisa. E aí eu falei pra ele: cara, o interessante é que quando eu vejo a Lana na escola, ela tem exatamente o mesmo brilho nos olhos que eu lembro que as crianças tinham na escola que a gente frequentava quando a gente era criança. E eu vejo as mesmas relações interessadas e o mesmo interesse em descobrir o mundo e de brincar. E talvez o olhar dessas crianças esteja mudando, porque nosso olhar em relação
ao mundo esteja mudando, porque a gente, quando a gente era pequeno, era vai brincar com o menino lá, porque esse menino aí é o que você tem, internet não existe ainda, não inventaram. Sua mãe não falava isso pra você? Se você tem uns 40, 50 anos, sua mãe não falava quando você era pequeno, assim, ainda não inventaram o Google, não tem Instagram pra você ficar vendo o que as pessoas estão fazendo. Vai na rua e brinca com quem tem, com quem você encontrar lá. E hoje, o mundo virou uma coisa em que você fala, olha, não confie nas pessoas. Não vá na praça, não brinque com quem você não conhece. Mas ainda tem uma outra parte. Esquece a Lana, vamos para o nosso trabalho. Você cresceu, fez faculdade. Na faculdade você fez amizades maravilhosas, mas aí depois você entrou numa empresa. Você teve que concorrer com 10 pessoas. Aí depois você tinha 30 colegas. E aí você foi promovido no meio dos 30, 20 viraram a cara pra você. 10 estão te tratando maravilhosamente bem porque eles querem alguma coisa de você. Você tem metas para entregar, você não consegue entregar, então você precisa mentir. Porque o ambiente, ele te forçou a mentir e te obrigou a vestir um personagem que você não é. E aí você tem que vender muito, e aí você visita clientes, e aí todo cliente, você trata ele com um sorriso, mas no fundo você sabe que é uma pessoa que você tem que enganar. Enganar no bom sentido, não estou dizendo que você seja desonesto, mas é assim, olha, se você comprar isso daqui vai vir com isso daqui, ó. Cara, isso daqui vai transformar a sua vida, porque olha, isso daqui é super útil. Você pode usar isso daqui desse jeito, olha, que legal. E você ainda acumula pontos. As relações de hoje são conflitadas, porque quando o cara fecha negócio, você se despede dele com um sorriso, mas você não tem coragem de convidar ele para jantar, ele é seu cliente. Você vai convidar ele para jantar para pagar o jantar para ver se ele compra mais de você, mas você não quer conhecer a família desse cara, porque senão você não vai querer vender mais para ele do jeito que você vende. Desculpa se eu tô sendo desrespeitoso com a classe, eu não tô querendo generalizar. Não tô querendo dizer que vendedores são ruins, pelo amor de Deus. Mas aí, ou são clientes, ou é gente querendo te vender as coisas. Quando você volta, tem alguém tentando te vender plano de internet, plano de saúde, consórcio, você não quer. Aí o cara quer falar das vantagens da terapia holística, você não acredita nisso. Aí o cara quer te converter, quer que você entre na Herbalife, você não quer nada disso. E você fala, meu Deus, as pessoas me procuram por isso. E aí a nossa vida ela vai ficando muitas vezes amarga, por quê? Porque 8 horas por dia você está conversando com pessoas de interesse conflitado. Quando você volta para casa, você tem contato com pessoas que querem te vender pessoalmente ou pela internet coisas que você não quer comprar. E as pessoas que você ama estão ocupadas demais e você não quer sentir que você está incomodando elas. E aí você não tem tempo de desenvolver conexões desinteressadas, não conflitadas. E aí a gente chegou a conclusões mais interessantes. O que fazem as relações não conflitadas se desenvolverem? É o tempo de convívio. Então, os velhos jogando dominó na praça, você quer ir jogar dominó na praça com os velhos? Não. Mas se você fosse, um dia você ia jogar dominó com um e ia perguntar sobre a história da vida dele, aí depois do outro. Aí um dia ia perguntar da sua história. E aí se você continuasse indo, vivendo uma vida de aposentado, indo na praça jogar dominó todo dia, ia chegar uma hora em que você ia falar, nossa, eu conheço a história de todo mundo e todo mundo conhece a minha história. E aí vocês teriam pontos em comum. Porque teve um dia que veio um mendigo, encheu o saco de vocês e deu trabalho e tentou agredir um, e aí foi todo mundo lá e parou e deu um sanduíche pro mendigo e ele foi embora. E aí vocês dão risada disso, desse dia que aconteceu. E do cachorro que começou a se esfregar na perna de um velho lá que pegou o apelido de todo mundo por conta do que o cachorro fez com ele. E no fim desse exercício lúdico que a gente fez, as pessoas continuam sendo as mesmas pessoas que elas sempre foram. Só que agora a gente tem menos tempo e menos interesse em relações desconflitadas. A gente tem pelo menos interesse em ambientes que propiciem essas relações desconflitadas, que são aquelas coisas que vão gerar amizade de verdade. E aí você fala, pô, mas eu dou aula 10 horas por dia. Eu falo 10 horas por dia. Quando chega no final dessas 10 horas eu quero ficar quieto, eu não quero conversar com pessoas. Então eu não quero ir na praça ficar conversando com o velho. Então você está vivendo os resultados da vida que você escolheu.
E tudo bem você não querer, porque ter um monte de amizade com velho na praça não é receita de felicidade pra ninguém. Pode ser receita de felicidade pra alguns. Mas essas relações que a gente tem com pessoas com quem a gente não tem conflito de interesse, elas estão à disposição. Nas praças, nos botecos, nas calçadas. É que a gente tem medo. Quando foi que a gente passou a ter tanto medo? Quando a gente preferiu ficar assistindo da Atena ao invés de ficar na praça. Não tô falando do programa do Datena, eu tô falando de programas como o dele. Porque você fala, mas ficar jogando dominó na praça com os velhos é perda de tempo. Por que é perda de tempo? Porque aí você não vai ficar sabendo nada de o que acontece no mundo. E aí você volta pra casa e liga o jornal. E aí você vê um massacre numa escola nos Estados Unidos. Aí depois, na outra semana, você vê um massacre numa escola brasileira. Aí depois você vê um massacre num, num restaurante que é no teu estado. E aí você fala, não, eu preciso continuar assistindo esse jornal porque uma hora vai ser do lado da minha casa. E aí os velhos estão jogando dominó todo dia, há 3 anos. E você fala assim, mas esses velhos estão perdendo tempo, porque eles não estão sabendo nada do que está acontecendo no mundo. E aí você entra na internet e você vê guerra na Ucrânia, você vê tensões entre Israel e Palestina, de novo. Você vê a treta que está com o futuro da extração de petróleo na Amazônia. E você fala, não, eu preciso me indignar com isso, porque isso tá certo demais ou tá errado demais. E na verdade a sua opinião sobre aquilo não interfere em nada. E você vê os velhos jogando dominó e você fala, esses caras estão perdendo tempo na vida, porque não estão sabendo nada do que está acontecendo. E aí você entra de novo no jornal e você vê que na França está tendo praticamente uma guerra civil, que usaram um carro pegando fogo, tacaram fogo no carro, usaram diaria, te empurraram na casa do prefeito de uma cidade lá. Incendiou a casa, quebrou a perna da esposa dele, o filho dele saiu machucado. Meu Deus, onde esse mundo vai parar? Eu tenho medo de ficar na praça. Nunca que eu vou pra praça, porque olha o que tá acontecendo na França, olha o que tá acontecendo na Ucrânia, olha o que tá acontecendo em Israel, na Palestina, olha o que aconteceu lá naquela cidadezinha do interior do estado daqui. Não vou na praça nem a pau. E aí você olha pros velhos na praça, eles. Bando de gente perdendo tempo. E aí um dia um velho tava tomando banho, escorregou no sabonete, se machucou, aí foi todos os velhos lá, pegou ele, levou no hospital, fez companhia, conversou. Todo mundo fez uma vaquinha pra pagar o remédio que não tinha no SUS dele. E aí uma semana depois estava todo mundo na praça de novo perdendo tempo. E eu me choquei com com um comentário de uma aluna minha essa semana que ela falou assim, nossa Fausto, eu gosto de fazer aula com você porque você tem uma energia tão boa. E isso me emocionou porque minha energia é tão ruim. Porque eu entrei num ciclo tóxico de, meu Deus, eu preciso entender economia, macroeconomia, para entender o mundo e a geopolítica para saber onde que eu tô pisando. Então eu fui estudar geopolítica e aí depois comecei a ver Adam Smith, Friedman, Mises, Rothbard e aí você vai lendo e você vai falando, meu Deus, isso não tem solução. Não tem uma economia possível em que todo mundo viva de maneira pacífica e equilibrada, onde todo mundo tem aquilo que minimamente precisa para ser feliz. E a felicidade é uma ilusão. Felicidade é uma ilusão porque você não consegue fazer as sociedades felizes. E aí eu fiquei aí lendo um monte de livros de macroeconomia, vendo um monte de coisa que estava acontecendo no mundo. Aí eu olho pros velhos na praça e falo, caralho, quem tava perdendo tempo todo era eu. Vou jogar dominó com os velhos na praça. Vou comprar um pastel, um caldo de cana, vou sentar do lado dos velhos e vou jogar dominó com eles. Eu tô mentindo, eu tô exagerando. O ponto é que a gente tá... O problema não é a existência da tecnologia. A existência da tecnologia permite que eu tenha alunos em Londres, permite que eu tenha aluno nos Estados Unidos, eu tenho aluno no Rio Grande do Sul, eu tenho aluno no interior de São Paulo, eu tenho aluno na Bahia, eu tenho aluno no Piauí. Eu tenho aluno no Amazonas e eu tenho aluno agora em Rondônia. Outra aluna minha está em Brasília. Como que eu estaria presente em tantos lugares do mundo escutando depoimentos de vida? Escutando um falar dos manauaras, da vida dos índios, escutando o outro falar. Como que eu teria acesso a tanta coisa sem a tecnologia? E essa tecnologia tá me permitindo
ter contato com pessoas que estão na serva corporativa, mas que baixam a guarda para falar comigo. E aí a gente bate papo de 1 hora, e eu tenho sim a missão de ensinar alguma coisa, que é o inglês, mas a pessoa já está falando, e aí a gente bate um papo descontraído, desconflitado, porque ela está falando para mim sobre o trabalho dela, mas eu não faço parte daquele ambiente, então ela não precisa me enganar. E aí a pessoa de repente fala assim: nossa, mas você é tão humano. Olha, talvez eu não seja tão humano, mas a nossa conversa aqui ela não está conflitada. Então você está podendo baixar a guarda e falar comigo coisas que você jamais poderia falar com seu chefe, com a sua funcionária, com a sua colega, com a tia do café porque ela é uma fofoqueira. Talvez eu não possa falar com ninguém aí do seu ambiente de trabalho como você fala comigo, porque você sabe que eu não vou contar pra ninguém que trabalha com você. E aí, né? Aí olha e fala: caramba, é verdade mesmo. Tá vendo? Eu podia te enganar, eu podia te dizer que eu sou um ser humano bom, iluminado, de energia, de luz, mas eu ainda não virei charlatão. Talvez um dia eu vire. Então, a internet, esses canais de ismos que estão te puxando para o capitalismo, socialismo, comunismo, esses canais que estão te puxando para votar em alguém porque esse alguém tem a solução do mundo, eles estão o tempo inteiro te dizendo que você tem que ter medo porque você não tem controle, porque você não tem escolha, porque você está encurralado e porque o futuro é tenebroso se você não votar em alguém e assinar uma procuração pro cara salvar o mundo. Só que na verdade você tá perdendo mais tempo seguindo essas pessoas do que os velhos que estão jogando dominó sem ter ideia do que tá rolando. Porque tudo isso é ilusório. Agora, a tecnologia ela pode ser boa se ela for usada pro bem, para te colocar em contato com a tua sobrinha, com o teu primo, com a tua tia, com as pessoas que você não consegue ver, com quem estudou com você e você não tem tempo de conversar. A tecnologia pode te fazer descobrir como que é a vida das pessoas na China, como que as pessoas da vida, como que é a vida das pessoas na França. E você vai falar: caraca, como eu tenho sorte de ser brasileiro, rapaz. E aí, assim, as pessoas não se entendem com os vizinhos lá, como eles são burros, pô, mas eu também não entendo, me entendo com os meus, então eu vou conversar com meus vizinhos. Porque quem sabe a gente para de brigar e se ajuda. Começa a fazer umas compras coletivas aí para as coisas saírem mais barato para todo mundo, e a gente começa a descobrir que a gente consegue trabalhar em equipe e consegue trabalhar em cooperação. Por quê? Porque você identificou que os franceses não estão conseguindo fazer isso hoje. Então, o problema é a tecnologia ou foi o quanto a tecnologia nos levou a fazer escolhas que não estão fazendo bem pra gente? Essa é a pergunta. Porque de repente essa tecnologia pode levar a gente a fazer escolhas que nos levem à simplicidade, e nessa simplicidade a gente pode descobrir que os velhos da praça não estão perdendo tempo, eles estão curtindo a vida do jeito deles. Não estou dizendo que jogar dominó na praça seja curtir a vida do jeito certo, não, eu estou falando que você pode descobrir uma vida com plenitude, com relações não conflitadas, muito mais plena do que a que você está buscando. E talvez você esteja se buscando para se qualificar para um dia pertencer a um grupo que é superior. Não existe na Europa, não existe na América do Norte, não existe um lugar mais saudável para se estar do que com os velhos na praça. Por quê? Porque eles são pessoas da sua terra, são pessoas que têm a sua cultura, pessoas que têm laços em comum com a terra junto com você. Você não tem que se qualificar para se encaixar numa sociedade de fora, porque essa sociedade de fora ela tem tantos problemas quanto a tua. E lá talvez você não consiga laços tão aprofundados de relação não conflitados quanto você conseguiria com pessoas que cresceram na mesma cidade que você, pessoas que estão bem próximas ao teu redor. E aí às vezes você acha que está perdendo tempo porque na verdade você podia estar estudando francês ou inglês para um dia fazer parte de uma comunidade americana e francesa, e na verdade tudo que você precisaria é fazer parte do grupo de fofoqueiro do bairro, porque aí quando tem promoção no mercado lá, aí o preço da carne cai e aí vocês vão junto e pede para baixar o preço mais ainda, que aí vocês compram 200 quilos e aí todo mundo sai feliz dessa união, e das coisas que esse grupo pode fazer junto. Isso não é uma tentativa de abrir uma cooperativa de compra coletiva, não é isso. Mas assim, você pode descobrir que um dos velhos criava galinha quando era pequeno e agora o ovo tá tão caro que vale a pena criar umas galinhas de novo. Pô, me ensina, eu tenho um quintal grande na casa da minha sogra. Vai dar merda, mas pode tentar, pelo menos o ovo vai ter. Pra alguém, talvez não pra você.
Você tá vendo como as relações humanas elas estão disponíveis e a gente não está nutrindo essas conexões porque a gente está buscando outras coisas e quem foi que nos convenceu a ficar buscando essas outras coisas e a ter medo de coisas que não nos afetam diretamente e que a gente não pode mudar? Essa é a reflexão do dia. Pensem aí. Abraço.